E aí, tudo bem com vocês? Sim. Tudo bem com você? Tudo sim. Tudo bom? Parece que vai estar mais esfriadinho aí, né? Frente fria aí chegando. É verdade. Todos com a pulseirinha em mãos. Sim. Então deixa eu colocá-la aqui. Nós temos lá exercícios, né, que ficaram para corrigir. Isso. É isso? Uhum. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Deixa eu achar aqui nos parâmetros. Eram exercícios de isomeria óptica, né? Deixa eu ver. São da página 19, Jota. 19. Deixa eu ampliar aqui. Tá lá, página 19. Ixi, é lá para trás. Peraí, eu acho que eu peguei a apostila errada aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. E 11. Isso aí. Bom, aqui na página 19, é isso, né? Sim. Muito bem. Então aqui, esse organiza as ideias, né? Então é só um fluxograma para poder fazer um resumo aí do nosso assunto, né? Um mapa mental. Você tem a isomeria. Essa isomeria pode ser isomeria plana, né? Depois vai cair uma outra ramificação para a isomeria espacial. Na isomeria plana você vai ter a isomeria de cadeia, de função, de compensação, ou metameria. A isomeria de posição e também a tautomeria. E aqui na isomeria espacial nós temos a geométrica e a óptica, né? Os tipos de isomeria, né? Geométrica eu tenho cis e trans, né? Ou Z e E, na outra nomenclatura. E a isomeria óptica é construída por moléculas assimétricas que tem como característica, né, a presença de atividade óptica, né? Desviar plano de luz polarizada. Então deixa eu colocar aqui a resposta aqui preenchidinha para vocês, se precisarem anotar, né? Mapinha mental. Sei lá, página 19. Tá dando para ver aí, turma? Tá, sim. Sim. Então tá aí, né, os tipos de isomeria que nós temos. A isomeria plana. Foram colocados quatro espaços aí de isomeria plana.
Ainda faltou para tautomeria, né? Então, teve cadeia, compensação, posição, função. A isomeria espacial. Temos aí a isomeria geométrica e óptica, né? Na isomeria geométrica, nós temos aí os tipos cis e trans. Na isomeria óptica, né, moléculas assimétricas, que são caracterizadas, no caso da molécula, como ele colocou aqui, a presença de um centro quiral, de um carbono quiral. Tranquilo, turma? Tranquilo. Vou voltar aqui para outra apostilinha e ver quem que é o cidadão que está pedindo para entrar aqui. Lua. Vamos adiante. Os primeiros exercícios já fizemos, né? Que eram sobre a isomeria geométrica. Sim. Aqui também fizemos o exercício 4. E aqui começa no exercício 5, né? Para identificar a existência de enantiômeros. Identificar o carbono quiral quando apresentar esse tipo de isomeria. Então, vamos olhar aqui para esse primeiro exercício, item A, e vamos ver se tem algum carbono quiral aqui, né? O primeiro carbono que está aqui tem 3 hidrogênios iguais ligados entre si, então ele não é quiral. Esse segundo carbono também tem 2 hidrogênios ligantes iguais entre si, também não é quiral. O terceiro carbono aqui também não é quiral, 2 hidrogênios ligantes iguais entre si, e aqui esse carbono também não é quiral, porque tem 2 hidrogênios ligados entre si. Tem que lembrar, né, que o carbono quiral, o carbono assimétrico, ele será um carbono que só faz simples ligações. Então, ele faz simples ligações, ele vai ser um carbono tetraédrico. E os ligantes têm que ser diferentes entre si. Então, aqui eu tenho um ligante R1, que é diferente desse ligante R2, não importa o tamanho do ligante, pode ser uma cadeia carbônica enorme, como pode ser um átomo, e tem que ser diferente do ligante R3, que tem que ser também diferente do ligante R4. Todos esses ligantes têm que ser diferentes entre si. Essa é a condição para que esse carbono seja assimétrico ou quiral, para apresentar atividade óptica, né? Então eu marco aqui com um asterisco para identificar esse carbono assimétrico. No item B, o primeiro carbono, onde está aqui H5C6, eu percebo que aqui é uma cadeia carbônica, né, com 6 carbonos. Eu tenho CH2, 5 vezes, e depois terminando com CH3. Todos os carbonos que estão ligados aqui, desses 6, eles têm pelo menos 2 hidrogênios iguais entre si. Então, esse carbono não é assimétrico. O carbono que está aqui na carboxila, nessa estrutura de carboxila, também não é assimétrico. Ele faz uma dupla ligação aqui com o oxigênio. Então, a presença de dupla ligação, né, não propicia a possibilidade do carbono ser assimétrico, porque ele tem que ser um carbono que só faz simples ligações. Agora, o carbono aqui central, reparem que ele tem um hidrogênio de ligante, o primeiro ligante dele. O segundo ligante é essa cadeia carbônica, com 6 carbonos. O terceiro ligante é um grupo amina, NH2. E o quarto ligante dele é essa estrutura dessa carboxila toda. Reparem, então, que os 4 ligantes são diferentes entre si, então esse carbono é assimétrico. Esse carbono é quiral. Essa molécula apresenta atividade óptica. Tem um isômero destrógeno, um isômero levógeno, que constituem-se num par de enantiômeros, onde um é a imagem especular do outro. Este aqui é um exemplo de aminoácido, né? Todos os aminoácidos apresentam, né, atividade óptica, porque eles têm uma estrutura geral que apresenta um carbono quiral. Tranquilo aqui, turma?
Tranquilo. Tranquilo. Olhando aqui para o item C, o primeiro carbono aqui, CH3, vou colocar aqui em azulzinho, vai. Esse primeiro carbono, ele se liga a outros 3 hidrogênios iguais entre si, então não é assimétrico. Este outro carbono, do CH2, se liga a 2 hidrogênios iguais entre si, não é assimétrico. Agora, se eu olhar esse carbono central, vamos ver se ele tem condição de ser assimétrico. Eu reparo que ele tem um primeiro ligante, que é hidrogênio, um segundo ligante, que é o grupo CH3, ou H3C, e os outros ligantes, eu tenho um ligante aqui embaixo, que é o cloro, e depois eu tenho esse outro ligante, que é CH2Cl. Os 3 ligantes são diferentes entre si? Os 4 ligantes são diferentes entre si? São. Então, aqui, esse carbono é assimétrico, vai apresentar isomeria óptica. Nós vamos ter aí, então, um par de enantiômeros, um destrógeno e um levógeno. No item D, de cara aqui já dá para perceber que tem assimetria em um carbono, né? O primeiro carbono aqui, CH3, não é assimétrico, tem aí 3 hidrogênios iguais entre si, ligados a ele. Esse carbono não é assimétrico, da carboxila, porque tem uma dupla ligação aqui com oxigênio, e esse carbono assimétrico só pode fazer simples ligações. Agora, o carbono central aqui, este sim. Esse nós temos um ligante que é hidrogênio, mas se você observar direitinho, ó, aqui eu tenho um grupo H3C, que é igual ao grupo CH3. Então aqui, ó, se eles já são iguais, já furou. Não vai ter assimetria, mesmo que esse outro grupo seja diferente. Tenho 2 grupos aqui iguais entre si, e nesse caso, então, esse carbono não é assimétrico. Não é um carbono quiral. Essa molécula não possui atividade óptica. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Tudo bem. Aqui no nosso item, no item E, eu tenho, então, esse primeiro carbono não é assimétrico, tem 3 hidrogênios ligados entre si. Esse último carbono também não é assimétrico, faz dupla ligação. Vamos analisar o carbono central. O carbono central tem um ligante que é um grupo amina, tem outro ligante que é o grupo metil, né, CH3, outro ligante é hidroxila, e o outro ligante é uma carboxila. Os 4 ligantes são diferentes entre si, então esse carbono é assimétrico, é um carbono quiral. Essa molécula vai apresentar atividade óptica. No item F, eu já olho que esses 2 carbonos da ponta. O primeiro carbono aqui da ponta tem 2 hidrogênios entre si, ligados entre si aqui no carbono, né? Iguais, não é assimétrica. Esse carbono também tem 2 hidrogênios iguais, ligados, não é assimétrica. E aqui, ó, o carbono central aqui com 2 hidrogênios iguais entre si, também não tem condições de ser assimétrico. Então, no item F, essa molécula não tem carbono assimétrico, não tem atividade óptica. Descendo aqui um pouquinho no item G, vamos ver aqui, analisar essa amiguinha. Olhando, eu tenho só esses 3 carbonos, o primeiro não é assimétrico, porque tem 3 hidrogênios iguais. O segundo não é assimétrico, tem 3 hidrogênios iguais entre si. E o carbono central aqui, o carbono 2, né, também não é assimétrico, porque tem ligantes iguais entre si. Cloro e cloro, e CH3 e CH3. Então, esta molécula não tem carbono assimétrico, não vai apresentar atividade óptica, né? Não tem isomeria óptica. Tranquilo, turma?
Sim. Vamos lá para cima. Tranquilo. O exercício 6, ele fala para representar a fórmula estrutural para os compostos a seguir e indique quais apresentam isomeria óptica. Então, no butano, será que o butano vai ter isomeria óptica? Ele tem uma cadeia carbônica normal, né? Com 4 carbonos. Eu vou mostrar para vocês aqui, para não ter que ficar desenhando aqui no lápis, na minha tinha tosca. Então, deixa eu ampliar aqui. Tá lá. Dá para ver aí, turma? Sim. Então tá lá, ó, butano, hidrocarboneto com 4 carbonos na cadeia. Então, tá aqui a fórmula estrutural dele. Repare que todos os carbonos, todos os 4 carbonos, têm aí pelo menos 2 hidrogênios ligados a ele, né? Ligantes iguais, não vai apresentar isomeria óptica. Então, não apresenta, né, isomeria óptica, não apresenta atividade, né, óptica. Já o 2-metilbutano, 2-metilbutano tem uma cadeia principal, né, com 4 carbonos. Então, está aqui a cadeia principal com 4 carbonos. Eu tenho o carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu tenho uma ramificação do tipo metil. E aí eu observo todos os carbonos. Eu vejo que o primeiro carbono, o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3 e o carbono 4. Não tem ligantes iguais, hidrogênios. O carbono 3 tem ligantes iguais, hidrogênios. O carbono 4 é a mesma coisa. Já o 2, eu vou analisar aqui, ele tem 2 ligantes iguais também. Ele tem o CH3 aqui, um grupo metil, e outro grupo metil aqui também. Então já furou a nossa condição de existência de isomeria óptica. Esse carbono aqui não é assimétrico, então não apresenta atividade óptica. Vou descer aqui mais um pouquinho. 3-metilpentano. Então, no 3-metilpentano, eu vou ter aqui a numeração, né? Carbono 1, carbono 2, opa. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. E no carbono 3, como diz aí, 3-metil, né? Pentano, 5 carbonos na cadeia principal, e no carbono 3 uma ramificação do tipo metil. O carbono 1 e o carbono 2 não tem isomeria, não tem condição de ser assimétrico, porque os ligantes são iguais. Tem 3 hidrogênios iguais no carbono 1. No carbono 2 eu tenho 2 hidrogênios e ligantes iguais. No carbono 4, 2 hidrogênios iguais e ligantes. No carbono 5, 3 hidrogênios iguais. E aí eu vejo aqui o carbono central, e vou descartar também dele ser assimétrico, porque ele tem um ligante que é CH2CH3 e outro ligante que é CH2CH3, iguais. Então, não vai apresentar isomeria óptica. Não há nenhum carbono assimétrico nessa estrutura. Agora vem aqui o 3-metilheptano, né? O 3-metilheptano, então eu tenho aqui na numeração, cadeia principal com 7 carbonos, então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono. Vejam então que no carbono 3 tem uma ramificação, um grupo metil, está aqui o nosso grupo metil, e eu observo que carbono 1 não é assimétrico, o 2 também não, o 4, o 5, o 6 e o 7, nenhum deles é assimétrico, porque tem ligantes iguais, hidrogênios, né? Agora esse carbono aqui, que é o carbono 3, ele tem um ligante que é hidrogênio, tem outro ligante que é um grupo etílico,
etil, com 2 carbonos. Tem outro ligante aqui, ó, que é o grupo N-butil. E aqui tem um grupo metil. 4 ligantes diferentes entre si, então esse carbono é assimétrico. Essa molécula apresenta isomeria óptica. Tudo bem até aqui? Tudo sim, professor. J. No exercício 7, ele diz o seguinte aqui. Os alcanos correspondem a uma classe de hidrocarbonetos que apresenta a fórmula geral CnH2n mais 2. Identifique, por meio da fórmula estrutural, o alcano mais simples que apresenta isomeria óptica. Então, qual será o alcano mais simples? Nós já vimos que, se nós pegássemos os alcanos de cadeia normal, né, sem ramificação, não rola, não tem como, né? Nós temos que ter de cadeia ramificada para que exista lá a isomeria óptica. E as ramificações têm que ser diferentes entre si. Então, como é que eu posso fazer para desenhar o alcano mais simples aí que apresenta isomeria óptica? Eu vou pegar um carbono, tem que ser esse carbono quiral, tem que ser um carbono assimétrico, né? Coloco ele aqui, e aí eu vou colocar 4 ligantes diferentes entre si, que eu escolhi. Então, o primeiro que eu coloco, por ser o alcano mais simples, já coloco aqui hidrogênio, primeiro ligante. Aí eu tenho que colocar a cadeia carbônica. No segundo carbono, eu coloco aqui um CH3, a ramificação mais simples. No terceiro ligante, eu aumento um carbono, para ficar diferente, né? Aumentei um carbono, coloco aqui um grupo etil, com 2 carbonos. E o terceiro, que tem que ser diferente dos 3, eu aumento mais um carbono, eu coloco um grupo propil. E aí, meu carbono é assimétrico, né? Os 4 ligantes são diferentes entre si. Eu coloquei os 4 ligantes em ordem de complexidade, né? Primeiro um hidrogênio, depois um CH3, depois um etil e depois um propil. E eu obtive aqui, então, o meu alcano, que apresenta isomeria óptica, né? Que seja o mais simples. Então, o nosso amiguinho é o 3-metil-hexano. Por que 3-metil-hexano? Porque a cadeia principal dele está aqui. A cadeia principal, né, com 6 carbonos, um carbono aqui, o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu comecei a numeração pelo lado esquerdo porque está mais próximo da ramificação, né? Carbono 4, carbono 5 e o carbono 6. 6 carbonos da cadeia principal, hexano. E no carbono 3 eu tenho uma razão, portanto 3-metil-hexano. Tudo bem, turma? Tudo bem. Tudo bem. No exercício 8, ele pede para indicar a fórmula estrutural e molecular do menor álcool que apresenta isomeria óptica. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, né? O raciocínio vai ser o seguinte: se é álcool, tem que ter uma hidroxila ligado diretamente, né, ao carbono saturado. Então, eu vou o carbono que tem que ser assimétrico para apresentar isomeria óptica. Eu vou colocar, né, o primeiro mais simples, hidrogênio, tem que ser álcool, cara. Então, se ele tem que ser álcool, tem que ter um OH ligado a esse carbono. E aí eu vou por ordem de complexidade, né, nas cadeias carbônicas. A mais simples de todas, a menor, né? CH3, um grupo metil, ou H3C. E aqui eu aumento um carbono, ponho um grupo etil, CH2, CH3. Então, os 4 ligantes diferentes entre si têm assimetria nesse carbono, isso aqui é um centro quiral, e a nossa, né, fórmula molecular, basta contar os amiguinhos aqui.
4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Fórmula molecular. Tranquilo, turma? Sim. Tranquilo. Aqui eu tenho no exercício 9. Determine o número de carbonos assimétricos e de isômeros opticamente ativos e inativos para os compostos a seguir. Então, eu tenho aqui no item A o 2-metil 3,4-dihidroxipentanal. Então, olha só, com o nome que foi dado, né? Então, construir a nossa cadeia carbônica. Está falando que está terminando com al. Então, aldeído. Pentanal. Então, a cadeia carbônica tem 5 carbonos. Coloco 5 carbonos aqui. 5 carbonos a cadeia principal. Está dizendo que no carbono 3 e no carbono 4 tem dihidroxi. Então, tem 2 OHs, 2 hidroxilas. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, aqui o carbono 4 e aqui o carbono 5. Então, no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho 2 hidroxilas. Está aqui o carbono 3, uma hidroxila. Está aqui o carbono 4, outra hidroxila. E, além disso, ele disse que no carbono 2 tem uma ramificação metil. Carbono 2, então, está aqui a ramificação do tipo metil. Bom, escrevi a fórmula estrutural, né, a partir do nome do composto. Agora eu vou ver, né, quantos isômeros ópticos eu tenho aqui nesse amiguinho. Para isso, eu tenho que localizar carbonos assimétricos. Esse primeiro carbono, né, tem 3 hidrogênios iguais ligando a ele, não é assimétrico. O carbono aqui 1, onde está aqui o grupo de aldeído, tem dupla ligação, também não é, né, assimétrico. Esse aqui não é, esse aqui também não. Se eu olhar agora para os demais carbonos, eu percebo aqui que esse carbono, que aqui é o carbono 4, né? Eu tenho uma hidroxila ligada, um dos ligantes. Outro ligante é o hidrogênio, que eu vou colocar aqui para cima, só para vocês verem que é um ligante diferente. Então, um hidrogênio. Aqui do lado eu tenho um grupo CH3. E o quarto ligante é tudo isso aqui, ó. Meu quarto ligante. Então, esse carbono é assimétrico. Já achei um carbono assimétrico, um carbono quiral. Vou examinar agora esse outro carbono, o carbono 3. Eu vejo que ele também tem um hidrogênio ligado a ele. Vou colocar ele aqui embaixo. Está aqui o hidrogênio. E os demais ligantes? Vamos ver aqui. Tem um ligante que é hidroxila, aqui em cima. Tem outro ligante que é hidrogênio, aqui embaixo. Terceiro ligante é todo esse grupo aqui, ó. E o quarto ligante, todo esse grupo aqui, ó. Portanto, ele também é assimétrico, também é um carbono quiral. Por fim, ainda vou examinar esse carbono 2, que tem a mesma situação, tem um hidrogênio aqui em cima, né? Vou puxar ele para cima, dessa forma condensada. E os 4 ligantes, que é um hidrogênio, que é diferente aqui desse outro grupo, aldoxila, que é diferente do grupo CH3, grupo metil, e o quarto ligante, toda essa estrutura aqui. Então, reparem que também é um carbono assimétrico, também é um carbono quiral, um centro assimétrico, né? Um centro quiral. Como que eu calculo o número de isômeros ópticos, né, ativos? Então, o número de isômeros ativos é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Eu achei 3 carbonos assimétricos aqui.
tenho, portanto, vai ficar 2 ao cubo. Eu tenho 8 isômeros ópticos. 4 pares de enantiômeros. Quando pergunta aqui os isômeros inativos, ele está se referindo a misturas racêmicas, aquelas misturas de 50% de um enantiômero e 50% do outro enantiômero. E eu sei que é a metade sempre, né? O número de misturas racêmicas é a metade do número de isômeros ópticos. A fórmula é 2 elevado a n menos 1. Então, se n vale 3, 3 menos 1, 2 ao quadrado, portanto, 4 misturas racêmicas. Oi, pessoal. Oi, deu uma travada. O áudio cortou tudo, Próximo. mas tá tudo bem. O ácido málico, aqui no item B, né? Ácido málico, ele deu a fórmula do ácido málico lá no texto, né? Então, no ácido málico nós temos essa estrutura com 4 carbonos, né? Eu tenho aqui 2 carboxilas nas extremidades e tenho aqui uma hidroxila no carbono 2. Então, vamos observar aqui. O primeiro carbono que nós temos, né, este carbono não é assimétrico, ele faz dupla ligação. Esse outro carbono também não é assimétrico, porque ele faz dupla ligação. Agora vamos examinar os outros carbonos, né? Olhando para esse outro carbono que eu estou indicando aqui, que seria o carbono 3, ele já tem 2 ligantes iguais entre si, o hidrogênio e outro hidrogênio. Também não é assimétrico. Então, o carbono 1 aqui não é assimétrico, nem o carbono 4, nem o carbono 3. Agora vamos olhar para o carbono 2. No carbono 2, nós temos aqui um ligante, que é hidrogênio, outro ligante, hidroxila, outro ligante, que é carboxila, e tem outro ligante aqui que tem um carbono com uma carboxila. 4 ligantes diferentes entre si é a condição para que ele seja assimétrico. Então, esse carbono é assimétrico, é um carbono quiral. Número de isômeros ativos, então, eu descobri que N vale 1, quantidade de carbonos assimétricos. Então, 2N, né? 2 elevado a 1, eu tenho 2 isômeros ativos. Eu tenho um par de enantiômeros. Eu tenho um destrógeno e outro levógeno. Isômeros inativos, que se referem, então, às misturas racêmicas. Quantas misturas racêmicas eu posso ter? Somente uma. 2 elevado a n menos 1. Então, vai ficar o quê? 2 elevado a 1 menos 1, que equivale a 2 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Lembrando, então, que o número de misturas racêmicas é sempre a metade do número de isômeros ativos, né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Jato. Agora tem aqui o nosso amigo 2,3-dicloropentano. Aí você é obrigado, então, a escrever, né? Como é que é. Então, pentano, cadeia carbônica principal, tem 5 carbonos, né, na sua estrutura. Então, desenhamos uma cadeia principal com 5 carbonos, está aqui. Pentano. Aí diz que no carbono 2 e no carbono 3 tem 2 cloros ligados a ele. Então, se a numeração começar por aqui, eu escolho por aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aqui é o carbono 4 e aqui o carbono 5. Então, vejam que no carbono 2 tem um cloro e no carbono 3 tem outro cloro. 2,3-dicloro. Bom, escrevi a fórmula estrutural, agora eu vou fazer a análise aqui
da presença de carbonos assimétricos, né? Então, vejamos lá. O primeiro carbono aqui, CH3, né? Ele não tem assimetria, tem 3 hidrogênios ligantes iguais entre si. O carbono 5 aqui também não tem assimetria, 3 hidrogênios iguais. O carbono 4 não tem assimetria, 2 hidrogênios iguais ligados a ele. Falta examinar o carbono 2 e o carbono 3. Aqui no carbono 2, eu tenho um cloro ligado. Eu tenho um grupo metil, o segundo ligante. O terceiro ligante é um hidrogênio. E o quarto ligante é toda essa estrutura. Portanto, é um carbono assimétrico. Eu tenho aí assimetria nesse carbono. Examinando lá o carbono 3, agora aqui no carbono 3, eu tenho um ligante. Eu tenho outro ligante que é hidrogênio. Um terceiro ligante que é um grupo etil, com 2 carbonos. E o quarto ligante, todo esse grupo aqui. Os 4 ligantes entre si. O carbono é também. Portanto, pessoal, o que acontece? Eu tenho quantos isômeros, né, ativos aí? 2 elevado a N. Eu tenho N igual a 2. Eu tenho 2 carbonos assimétricos. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4 isômeros ópticos. 2 pares de enantiômeros. E quantas misturas racêmicas eu terei? Quantos isômeros inativos? Eu vou fazer a metade disso aqui, né? Os 4. Já sei que a metade, né? 2. E se eu quiser usar a fórmula, 2 elevado a n menos 1 equivale a 2 elevado a 1, né? 2 menos 1. 2 misturas racêmicas, 2, né, isômeros inativos. Tudo bem aqui, turma? Tudo bem. Sim. Lá para cima, ele coloca aqui o ácido 2-cloropropanoico. É um ácido carboxílico com a presença de um halogênio na sua estrutura. Então, o que eu faço aqui? Vou desenhar lá a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal tem 3 carbonos, né, prop. Então, vejam, e é ácido carboxílico, então na extremidade da cadeia precisa ter a carboxila, o grupo de ácido carboxílico. 3 carbonos na cadeia principal. Coloco aqui a minha carboxila, de ácido carboxílico, o grupo funcional, e começo a numerar a partir do carbono da carboxila, do grupo funcional de ácido carboxílico. Então, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. E no carbono 2 eu faço o quê? Ligo um cloro, que ele está pedindo aqui no nome, né? É o ácido 2-cloropropanoico. Então, no carbono 2 nós temos um cloro. Agora, analisar se eu tenho aí algum carbono assimétrico. Já vi que o primeiro carbono, o carbono 3, né? CH3, ou H3C, 3 hidrogênios iguais ligados. Então, não é assimétrico. O carbono 1, onde está a carboxila, tem dupla ligação aqui, ó. Então, isso aqui pode. Não é assimétrico. Já o carbono 2, tem como analisar com calma aqui, ó. Tem um cloro de ligante, tem um grupo metil de ligante, tem outro hidrogênio aqui embaixo de ligante, e aqui a carboxila. Os 4 ligantes são diferentes entre si, então ele é assimétrico, vai apresentar isomeria óptica. Então, ativos, né, com a presença de carbono, então ele é igual a 1. E a quantidade de isômeros ativos, eu vou fazer 2 elevado a n, portanto, se n vale 1, 2. Vou ter só um par de enantiômeros, um estrógeno e um levógeno. O número de misturas racêmicas, eu faço o quê? Divido por 2 o número de isômeros, então eu vou ter uma mistura racêmica. 50%
do isômero levógeno, 50% do isômero destrógeno. Ok, turma? Ok. O ácido lático também, né, apresenta a isomeria óptica, né? Aqui tem a fórmula condensada dele, né? A forma estrutural condensada. Você vai encontrar ele no leite azedo, nos músculos, né? Responsável pela fadiga muscular e também pelas câimbras. Você vai escrever a fórmula estrutural dele. Então, ele colocou aqui CH3, CH, OH, COOH. Então, vejam, CH3 ligado a um carbono, que está ligado ao hidrogênio. Esse OH está ligado a esse carbono. E depois COOH, também ligado ao carbono, que é colocado aí como um carbono central. Então, você veja que tem esse carbono aqui, e ele tem 4 ligantes, CH3, H, OH e OH, que é o grupo funcional de ácido carboxílico. Então, a fórmula, né, estrutural dele aparece aqui. Esse carbono que eu vou destacar aqui é o nosso carbono central, ele está aqui. Diz que tem um grupo CH3 ligado nele. Então está aqui esse grupo CH3. Diz que tem um hidrogênio aqui também, ligado a ele. Está aqui o nosso hidrogênio. Que eu posso puxar aqui para cima, se eu quiser, para ficar mais visível. Tem um grupo OH. Está aqui, grupo hidroxilo. E tem o grupo COOH, de ácido carboxílico. Então está aqui. Aqui tem um carbono, né? Então, COOH. Abri aí, ó, a minha fórmula condensada para uma fórmula estrutural, né, plana. E aí eu vou analisar a presença da isomeria. Percebo que o primeiro carbono aqui, o carbono 1, faz dupla ligação, então não pode ter isomeria nele. Percebo esse outro carbono que tem CH3, 3 hidrogênios iguais, não pode ter isomeria nele, porque não pode ser assimétrico. Resta esse carbono onde está ligado a hidroxila. Então vamos analisar. Um dos ligantes, que é esse hidrogênio, vou puxar ele para cima aqui de novo. Está aqui o hidrogênio. Então esse carbono tem um ligante que é hidrogênio, outro ligante que é grupo metil, CH3 ou H3C, uma hidroxila aqui embaixo, terceiro ligante, e o quarto ligante, a carboxila. Os 4 ligantes, então esse carbono é assimétrico, é um centro de assimetria, um centro quiral. Desta forma, vai apresentar a isomeria óptica, né? Tudo bem, turma? Tudo sim. Tudo bem. No item B aqui, qual é a propriedade física capaz de identificar e diferenciar esses tipos de isômeros? Bom, pessoal, os isômeros ópticos, eu falei para vocês, eles têm as propriedades físicas, a ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, condutividade, todos iguais, tudo igual. Menos a questão do desvio do plano de luz polarizada. A propriedade física aqui identifica, né, os dois tipos de isômero, a única que você pode utilizar é o desvio do plano de luz polarizada. Um isômero pode desviar o plano de luz para a direita, destrógeno, né? E o outro pode desviar o plano de luz para a esquerda, que é o nosso levógeno. Isso quando você faz a análise deles no polarímetro, né? Quanto às características deles, que são propriedades químicas, a mesma coisa. O que vai diferenciar são os efeitos, as propriedades fisiológicas, né? Como eles interagem nos organismos, né? Nos seres vivos. Eles têm, então, interações distintas, somente nas propriedades fisiológicas.
Tranquilo até aqui? Sim. Aqui nós temos o exercício 11, né? A fórmula estrutural. Abaixo, né? Essa fórmula estrutural está representando aqui um carboidrato. Esse carboidrato aqui que ele representou está me parecendo aqui a glicose na sua forma aberta. Então, olha só. Quantos centros quirais nós teremos, né, nesta estrutura? Quantos carbonos assimétricos teremos? Tem que analisar, então, direitinho, carbono a carbono, né? Então, analisando carbono a carbono, eu vou, um por um, olhar direitinho, vejo esse primeiro carbono. Vou começar no carbono 1, que é do grupo funcional da aldose aqui, né? Aqui eu tenho dupla ligação com oxigênio. Não pode ser, né, assimétrico. Aí, seguindo, para esse último carbono, tem dois ligantes iguais entre si, hidrogênio e hidrogênio. Também não pode ser assimétrico. Agora, esses outros 4, eu vou analisar um a um, né? Então, eu vou chamar esse aqui de carbono 1, esse aqui o carbono 2. Opa, travou aqui o carbono 2, aqui o carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. O carbono 1 e o carbono 6 eu já descartei. As extremidades aqui não são centros quirais, não tem assimetria. Agora eu tenho que analisar o carbono 2, 3, 4 e 5, né? Então vamos lá. Para este carbono, carbono 5, ele tem como ligante um hidrogênio, outro ligante é a hidroxila. Este é o terceiro ligante, está aqui, ó, CH2OH. E o quarto ligante, todo esse grupo que está aqui, ó. Então, 4 ligantes diferentes entre si, esse carbono é assimétrico. O carbono 5 é um centro quiral. Agora eu vou analisar aqui o carbono 4. Ele tem um hidrogênio de ligante, tem uma hidroxila, tem todo esse grupo aqui do lado esquerdo e todo esse outro grupo aqui do lado direito. Reparem, os 4 ligantes também são diferentes entre si, o que significa que ele também é um centro quiral, é um carbono assimétrico. Vamos analisar o próximo, o carbono 3. De novo, primeiro ligante, hidroxila, que é diferente do ligante aqui de baixo, hidrogênio, que é diferente de todo esse ligante aqui do lado direito, que também é diferente de todo esse ligante do lado esquerdo. Também é um carbono assimétrico, também é um centro quiral. E, finalmente, analisar aqui o carbono 2. Mesma coisa, tem hidrogênio, ligante diferente da hidroxila, que é um ligante diferente do grupo aldose, aldoxila, que é diferente de toda essa estrutura que está aqui do lado esquerdo. Portanto, também é um centro quiral, é um carbono assimétrico. Achamos, então, quantos carbonos assimétricos? Achamos, né, 4 carbonos, este e este. Qual é o número de isômeros, né, opticamente ativos? Né? Então, eu tenho 2 elevado a n, eu achei 4, portanto, 2 elevado a 4ª potência, que vai me dar 16 isômeros ópticos. 8 pares de enantiômeros. E o número de misturas racêmicas, eu divido 16 por 2. Tá? 16 por 2, eu vou ter 8 misturas racêmicas. 8 misturas, meio a meio, 50%
de um enantiômero com 50% do outro enantiômero, 50% do destrógeno com 50% do levógeno, 8 misturas racêmicas, opticamente inativas. Vocês estão vendo, pessoal, que para a glicose, que é uma molécula que é produzida aí na natureza, né, nos seres vivos, aí, sintetizada aí pelas plantas, a partir da fotossíntese, a danadinha da estrutura pode ter, então, 16 isômeros ópticos, 16. Mas, porém, entanto, todavia, contudo, ela é capaz de produzir somente um isômero. Somente um. Então, a seletividade dos processos bioquímicos que acontecem, né, dentro lá das organelas celulares, ele é fantástico, né? É extremamente seletivo. De 16 possibilidades de configurações de molécula, a natureza propicia apenas uma. E é o que acontece também com os aminoácidos, né? Tamanha seletividade dos processos bioquímicos. Tranquilo, turma? Quando eu fui fazer essa questão, eu coloquei que é 2 elevado ao cubo, que dá 8. Aí são os inativos, tá certo? Tá certo. Você pode usar a fórmula para mistura racêmica, você usa 2 elevado a n menos 1. Aí você vai fazer n menos 1, né? 4 menos 1, vai ficar o cubo. 2 elevado ao cubo, 8. É isso aí. Tá bom, obrigada. Beleza. Adiante aqui, Química em Foco. Vocês leram esse texto aqui, pessoal? Chegaram a ler esse textinho? Não, né? Não, você sim. Admito que eu esqueci. Esse texto aqui, ele diz respeito, né, à pureza anatômica, né? Então, lá em 2001, os caras receberam lá um prêmio Nobel, né, de Química por desenvolvimento lá de processos, né, de obtenção de substâncias com pureza enantiomérica, ou seja, conseguiram sintetizar, né, criar rotas sintéticas para obtenção de substâncias onde que apresentassem somente um dos isômeros, né, uma seleção que era feita, uma seleção enantiomérica que possibilitava a nível de laboratório obter, né, 100%, quase 100% lá, de um dos isômeros desejados. Então imagine uma molécula que tem 16 tipos de isômeros, né? Você, num processo de laboratório, conseguir imitar a natureza de forma a criar um processo que obtivesse somente um dos isômeros que você deseja. Então, esses caras, em 2001, que eles ganharam, né, o prêmio Nobel pela, né, contribuição que eles fizeram para desenvolver essas técnicas. Eu mesmo, no meu trabalho lá de mestrado, eu trabalhei com processos, né, de síntese orgânica que envolvem, né, a obtenção aí de pureza enantiomérica, onde nós utilizávamos lá uma rota sintética para produzir um precursor de estatinas, que é um tipo de medicamento lá que combate a arteriosclerose, né, combate acúmulo de gordura e de placas lá nas artérias. Esse precursor da estatina, a bromacetofenona, é uma molécula que ela tem atividade óptica, tem quiralidade. Então, só um dos isômeros que nos interessa quando nós fazemos a redução desse bromacetofenona para um outro composto. Esse composto apresentava, né, pelo menos 4 isômeros ópticos. E a rota sintética que nós desenvolvemos envolvia um micro-organismo específico, um tipo de levedura que estava presente em vegetais de raízes, né? Então a gente extraía uma espécie de extrato desses vegetais de raízes e fazia um leito catalítico, né, para poder fazer a reação, onde a bromacetofenona entrava em contato com os outros reagentes, mas também com esse leito catalítico feito à base de raízes. E conseguimos melhorar, né, a pureza enantiomérica na reação de redução desse precursor. Então, é bem bacana essa parte aí para quem seguir na área de bioquímica, na área de farmácia, né?
e mesmo o pessoal aí da biomedicina, né, pode entrar em contato com isso aí bem facilmente. Estão vendo essa hora de estudo aí, turma? Sim. Beleza, então, ó, temos hora de estudo para fazer. Então, tá aí na página 24. Aqui na página 25, tem alguns exercícios interessantes para fazer. Na página 26. 28. E aí fechamos aqui na página 28 com essa hora do estudo. Vocês sabem que tem que tirar as fotinhos lá para estar mandando lá na atividade do Positivo On, né? Eu tinha Não, mandado em 8 horas da manhã, Jota, lá no positivo. Então, eu também esqueci, eu mandei no meio da aula. Aí eu entrei na aula, na hora eu lembrei, eu fui mandar. Tá. Eu vou entrar aqui no caderno de atividades só para ver uns exercícios aqui com vocês, tá? Espera só um instantinho. Era só um instantinho que eu estou procurando aqui, pessoal. Só um instante. Pessoal, vou aproveitar aqui para fazer minha chamadinha agora. Estão vendo aí na tela a lista de chamada ou não? Não. Ainda não. Deu para ver aí? Agora carregou. Beleza. Só responder presente, tá? Amanda? André? Presente. Beatriz? Beatriz Sabino, né? Beatriz Xavier? Brenda? Aqui. Kaique? Brenda? Kaique? Aqui. Caroline? Aqui. Celina? Christian? Presente, Jota. Gabriela? Melo? Giovana Anjos? Presente, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovane Souza? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus?
Heloísa, Presente. Henrique Gabriel, Henrique Silva, Igor, Isabel, Tá no chat. Isabela Vieira, Isabela Perini, Presente. Isabela Ferreira, Presente, Jota. Israel, Jackson, Jéssica, João Pedro Ivanes, João Victor Cabral, João Victor Guirado, Júlia de Paula, Júlia Vitória, Presente, Jota. Júlia Borges, Presente. Laura, Leonardo, Letícia Camarinho, Bom dia, presente. e Letícia Nascimento, Presente. Lívia, Presente. Matheus Henrique Volski, Maurício, Milena, Pedro Augusto, Aqui, presente. Ô, professor, e o Luan também, ele tá, que às vezes ele tem problema no microfone. Ele mandou ali no chat. E Pedro de Paula também. Pedro de Paula está no chat, Isso. Pedro Neiva, Pedro Paulo, Aqui. Pedro Silva, Rafaela, Raíssa, Sofia, Presente. Stephanie, Tiago, Thomas, Vinícius Lopes, Vitor Alexandre, Vitor de Brito. Alguém perdido no chat aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Luan Augusto presente, Pedro e Paula presente, beleza. Ô, pessoal, vou abrir aqui o caderno de atividades para vocês darem uma olhada aqui comigo. Vejam só. Então, deixa eu abrir aqui o caderno de atividades. Deixa eu fechar isso aqui e ampliar aqui. Tem alguns exercícios do caderno de atividades que vocês podem estar fazendo, já se preparando aí para a provinha aí na semana que vem, né? Já é na próxima segunda-feira, inclusive. Aqui ele dá o resuminho. Estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Que dá um resuminho nas isomerias. Aí aqui começa a colocar alguns exercícios aqui, toscos aqui, para você ficar achando aqui palavras cruzadas, pelo amor de Deus, para terceiro ano, palavras cruzadas é triste, hein? Deixa eu ver aqui. Relacionar os tipos de isomeria aqui também não. Queria achar um exercício aqui um pouquinho mais interessante para nós fazermos agora. Deixa eu ver aqui. Que está mais associado à isomeria espacial, exatamente, está aqui. Aqui deu um ácido lático, manjado, tá bom, manjado. Aqui, deixa eu ver. Também não. Aqui, vocês estão vendo esse exercício 15? Estão vendo aí, pessoal, exercício 15? Este aqui, ó. Sim.
Estão com o caderno de atividades em mãos? Agora sim. Então tá aí, nesse exercício 15 aí. Vamos fazer esse exercício 15 para agora, anota ele aí. Vamos fazê-lo agora, exercício 15. Vou procurar um outro aqui. Um pouquinho, deixa eu ver se tem algo mais interessante aqui. Não. Pessoal, vamos fazer o exercício 15 agora, tá? Tem aí 10 minutinhos para vocês respondê-lo. Aqui. Fexofenadina, conhecido comercialmente como Allegra. Allegra, medicamento antihistamínico, usado no tratamento de alergias, rinite alérgica. Está aí a fórmula estrutural do nosso amiguinho. E aí pergunta, né? A fórmula molecular vai ter que contar todos os carbonos, hidrogênios e oxigênios e nitrogênios, as funções orgânicas e o tipo de isomeria que aparece aí. Entenderam? Sim. Dá uns minutinhos para vocês.
Conseguiram aí, pessoal? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Aqui. Esses exercícios aí do caderno de atividades estão muito facinhos, hein? Vou pegar uns mais. Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Exercício 19. Não. Ah, tá, já achei aqui. E aí, podemos corrigir? Sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde é que está o nosso amiguinho? Aqui. Estão vendo aí, turma? Sim. Sim. Então tá, deixa eu descer aqui. Tá aí a nossa estrutura, né? A fórmula molecular acertaram aí? C32H39NO4. Sim. Sim, sim. 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 Muito bem. As funções orgânicas, então, presentes. O que dá para localizar aqui, ó, que eu tenho grupo funcional de álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Eu tenho esse grupo funcional amina, nitrogênio, né, ligado aqui a cadeias carbônicas. Eu tenho outro grupo funcional de álcool, outra hidroxila ligada a carbono saturado. Eu tenho aqui um grupo ácido carboxílico. Olha a carboxila presente aqui. COOH. Então, as funções orgânicas aí, amina, álcool e ácido carboxílico. Agora eu tenho que achar os tipos de isomeria. Bom, nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma dupla ligação entre carbonos, né? Então, eu descarto a isomeria geométrica, do tipo cis e trans, né? Quanto à isomeria, poderia ter isomerias aqui de posição, isomeria aqui de função, vários tipos de isomeria, mas ele só mostrou uma estrutura, né? Então, não dá para comparar com outra. Então, a isomeria plana, a gente não tem condições de avaliar, a não ser se ele colocasse, né, duas moléculas para que nós comparássemos, né, o tipo de isomeria plana que aconteceria. O que resta para nós é analisar a isomeria óptica, né, se temos carbonos assimétricos aí. Então tem que olhar todos os carbonos que estão presentes aqui na cadeia, né? Eu vejo aqui dois anéis benzênicos, né? E anéis benzênicos, né, anéis aromáticos, por terem duplas ligações conjugadas entre si, nos carbonos, não tem como haver isomeria óptica em dupla ligação. Tem que procurar aqui os carbonos que são carbonos que só fazem ligações simples, que só fazem 4 ligações simples, né? Então, posso analisar esse primeiro carbono aqui, e eu já reparo aqui de cara que ele tem um anel benzênico ligado a outro anel benzênico, iguais entre si. Ele tem dois ligantes iguais, então não pode apresentar, né,
isomeria óptica, não é carbono assimétrico. Observando o próximo carbono, eu tenho aqui esses carbonos que estão ligados ao nitrogênio. E aqui eu não tenho anel benzênico, então tenho que analisar com calma. Eu tenho carbono aqui, aqui, aqui e aqui. Todos esses 5 carbonos fazem ligações simples entre si. Então, cada um tem que ser analisado. O primeiro carbono, vou colocar em amarelinho, ele aqui tem 2 hidrogênios ligados. Então, 2 ligantes iguais, para completar as 4 ligações dele, né? Não é assimétrico. A mesma coisa acontece com este carbono, ele tem 2 hidrogênios iguais ligados nele. Também não é assimétrico. Esse carbono também tem 2 hidrogênios. Não é assimétrico. Esse também. E a mesma coisa com esse, que tem 2 hidrogênios iguais ligados entre si. Então, nessa estrutura aqui, que está amarelinho, não tem nenhum carbono assimétrico. Agora eu vou olhar para este carbono aqui, na nossa cadeia, né? Eu tenho carbono aqui também. E esse carbono tem 2 hidrogênios iguais ligados entre si, não é assimétrico. Aqui acontece a mesma coisa, 2 hidrogênios ligados entre si, não é assimétrico. Este carbono também não é assimétrico, tem 2 hidrogênios, completando as 4 ligações. E, finalmente, aparece esse amiguinho aqui, é este carbono. Vocês estão vendo aqui a ligação em cunha tracejada no hidrogênio aqui, gente? Estão vendo isso? Sim. Sim. Essa ligação em cunha tracejada está chamando a sua atenção que esse hidrogênio está para dentro do plano. Então, ele está preocupado em dizer para você que há uma configuração espacial característica para essa molécula. Então, eu tenho esse hidrogênio de ligante, eu tenho essa hidroxila, segundo ligante, o terceiro ligante, todo esse grupo que vem aqui, ó, e o quarto ligante, todo esse outro grupo aqui. Então, esse carbono é assimétrico. Essa molécula possui isomeria óptica. Eu já achei um carbono assimétrico, um centro quiral. Vou olhar para os outros carbonos, agora coloquei o asterisco aqui, né? Aqui no anel benzênico, como eu falei para vocês, os carbonos fazem duplas ligações, então nos anéis benzênicos não há condições de haver isomeria óptica. Agora, olhando para este carbono, eu analiso que os ligantes dele, ele tem um grupo CH3 igual ao outro grupo CH3. Grupos iguais, né, como ligantes, não tem isomeria óptica, não é um carbono assimétrico. Então aqui não rola. E esse último carbono, da carboxila, ele está fazendo dupla ligação com oxigênio. Dupla ligação também não é condição, né? Só acontece, né, a assimetria quando o seu carbono faz 4 ligações simples. Então, a isomeria que nós temos aqui é uma isomeria óptica. Temos um carbono quiral, portanto, 2 isômeros, né, ópticos, um par de enantiômeros, um destrógeno e um levógeno, e uma mistura racêmica. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Então, a minha preocupação não é aquelas moléculas facinhas que você pega assim, com a fórmula estrutural ali plana, que você já olha para ela e já, opa, olha aqui, achei fácil. Quando aparecem estruturas mais complexas, que normalmente é o que aparece lá no vestibular, né? Deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui no livro de atividades, para tentar localizar algum fenômeno de isomeria óptica. Aqui dá para ver que está tratando de isomeria plana, né? Deixa para lá. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, tudo molécula facinha aqui, não tem graça. Eu vou lá para o livro de atividade, para a hora de estudo de vocês, tá? Para dar uma olhada em algumas questões lá que valem a pena a gente estar discutindo agora. Espera um pouquinho. Tá bom. Vou voltar lá para o livro de atividade, para a apostila. Beleza.
E aí na apostila vamos ver alguns exercícios aqui que sejam interessantes para a gente aprofundar um pouquinho. Pera lá. Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu ver. Agora eu achei uma aqui boa. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ampliar aqui para vocês. Tá dando para ver aqui, pessoal? Sim. Sim. Esse exercício 6, estão vendo aqui o exercício 6? Sim. Dá uma lida nesse exercício 6 e tenta responder essa questão. Ele fala aqui de alguns, né, anabolizantes, né? Anabolizantes aí que contribuem com o aumento da massa muscular, são todas moléculas que são derivadas dos nossos hormônios esteroides, né? Testosterona, progesterona. Então, são moléculas que são modificadas para potencializar o efeito desses hormônios, né? Esteroides que nós temos. Então, tem aí o anabolizante 1, o anabolizante 2, anabolizante 3, anabolizante 4. Com base nas estruturas químicas, né? Considere as afirmações a seguir. Se a molécula, né? Aí você vai ter que ver o que é verdadeiro e o que é falso aí, né? Fórmula molecular, se os anabolizantes, né, apresentam anel aromático, se são isômeros de função, se apresentam a função álcool. Dá uma analisada aí nessa questão. 5 minutinhos aí para vocês. E eu perguntaria mais uma coisa aí, se vocês conseguem achar algum carbono assimétrico nessas estruturas, se elas podem apresentar isomeria óptica. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Vocês receberam o calendário de provas, né? Sim. Ótimo. A nossa prova já começa na segunda-feira, ó. Ô, galera do terceiro A, eu preciso da foto de vocês, pô. Estão me cobrando lá na coordenação, porque precisa montar lá o carômetro. Já me mandaram o programa. Uma foto de rosto e parte do tronco com uniforme, né? O B também? É só pro A? Porque não mandaram nada pra gente. É. O B também tem que mandar lá pra Adriana. Não falaram nada pra gente, não. É que não mandaram nada no grupo. É, então.
Acho que não sei no grupo do B, do A eu estou dando uma cobrada aí. Porque a gente precisa montar logo esse carômetro, porque o que acontece? Tem muito professor novo que não conhece o aluno, ele não sabe quem que é. E nessas aulas virtuais, para você avaliar, para você discutir tudo, é complicado. Imagina fazer um... É até que dia para mandar essa foto? Que aí eu já mando um recado no grupo agora. Então, tem que ser o mais rápido possível, porque o que acontece? Parece que eles estão planejando ele fazer a reunião de pais, né, de maneira virtual, né? E aí você imagina o professor novo que vai fazer uma reunião com o pai e nem lembra quem que é o aluno. Complica a vida, né? Os mais antigos assim conhecem, né? Não tem problema, mas para os professores mais novos aí complica demais. Sim, entendi. E É aí com uniforme? você põe a camiseta da escola, né? O casaco, né? E tira Num uma, fundo liso, tira uma até os foto, ombros, mais ou menos. como se fosse uma foto 3x4. Tá bom. Aí vocês mandam no privado e a gente tem um programa aqui para montar lá o carômetro, né? Que é as fotos com os nomes, tudo bonitinho. E prepara isso para mandar lá para a coordenação, que elas já estão no nosso pé lá. Conseguiram aí, turma? Mas JR, tem que ser em fundo branco ou pode ser qualquer fundo? Elas pediram em fundo branco. Em fundo branco, tá ótimo. Porque aí fica melhor destacado, né? E aí, pessoal, podemos corrigir? Sim. Deixa eu achar aqui os nossos amiguinhos, né? Então tá aí, ele colocou 4 fórmulas estruturais, né, de anabolizantes e pediu para ver se a afirmativa é verdadeira ou é falsa. Então, a fórmula molecular do anabolizante 4 é C21H32N2O. Então, o anabolizante 4 é esse aqui, está logo aí acima, né? De fato, né? Se nós fizermos a contagem aí dos carbonos, né? Dos hidrogênios, dos nitrogênios e dos oxigênios, essa é a fórmula molecular do anabolizante 4. Aí ele diz, nos anabolizantes 1 e 3, eles têm anel aromático. Então, vamos olhar lá para o 1 e para o 3. Anabolizante 1. Notem que isso aqui, pessoal, não é anel aromático. Ele tem essas duas duplas ligações, mas o anel aromático que nós temos, né, é essa estrutura aqui com 3 ligações duplas conjugadas. Conjugada significa que uma pula outro carbono e está aqui, ó. A sequência é conjugada. Então, eu tenho 3 ligações, né, duplas conjugadas. Não é anel aromático isso aqui. Assim como esses outros anéis aqui, ó, não são aromáticos. Os carbonos estão fazendo simples ligações aqui. E esse grupo aqui de 5 carbonos, né, cadeia fechada, também não é aromático. Então, é falso. Não tem anel aromático aqui. Nem na estrutura 1, nem no anabolizante 2, nem no 3 e muito menos no 4. Afirmativa 3. Os anabolizantes 1 e 2 são isômeros de função? Então, para saber isso aqui, né, nós precisaríamos fazer o quê? Ver a fórmula molecular de cada um, né? E a fórmula molecular deles, né, tem que bater em primeiro
Primeiro ponto. Se eles têm a mesma fórmula molecular, aí eu vou observar se eles têm isomeria de função. Então, entre o 1 e o 2, eles precisariam ter funções orgânicas diferentes. Então, olhando aqui para o 1 e o 2, as funções orgânicas que estão presentes aqui, eu tenho grupo cetona em 1, e no 2 eu também tenho o grupo cetona. Desculpa, grupo cetona não, grupo éster, né? Porque aqui tem um outro oxigênio. Deixa eu desenhar direito aqui. Então, aqui eu tenho esse carbono formando carbonila ligada a outro oxigênio na sequência de cadeia carbônica. Então, aqui é éster, enquanto aqui eu tenho o grupo cetona. Eu tenho aqui o grupo álcool, e aqui eu também tenho um grupo álcool. Então, eu tenho, de fato, duas funções orgânicas diferentes. Mas se eu escrever a fórmula molecular do anabolizante 1, a fórmula molecular dele vai ser diferente do anabolizante 2. É isso que vai, então, não permitir o fenômeno da isomeria. São fórmulas moleculares diferentes, são estruturas diferentes, não são isômeros. Com relação à isomeria plana, né? E também qualquer outra isomeria. Não tem a mesma fórmula molecular, já cai fora. Aí ele tem aqui afirmativa 4. Os anabolizantes 1, 2, 3 e 4 apresentam uma função álcool. Então, vejamos. O anabolizante 1, já vimos que tem a função álcool. Aí, o anabolizante 2 também tem a função álcool. O anabolizante 3 também, hidroxila ligada a carbono saturado. E lá embaixo, é o nosso último amiguinho. Opa, deixa eu apagar aqui. Também tem a função álcool. Tá aí, a hidroxila ligada a carbono saturado. Aqui, além da função álcool, note que tem a função amina. Olha, amina aqui, amina aqui. E aí veio a minha pergunta. Será que essas moléculas têm isomeria óptica? Vamos analisar o primeiro aqui. Então, pessoal, para analisar a presença aí da isomeria óptica, eu tenho que procurar carbono assimétrico aqui, né? Será que tem algum carbono assimétrico? Vamos observar aqui o seguinte, então. Esse primeiro carbono, ele não pode ser assimétrico porque ele já está fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então, ele cai fora. Esses dois carbonos aqui fazem dupla ligação entre si. Também não podem ser assimétricos. Esse outro carbono também faz dupla ligação com este carbono. Não pode ser assimétrico. Aqui, nesse ciclo, nesse hexágono, só tem ligações simples entre os carbonos, então vou avaliar, né? Aqui eu tenho um carbono que está ligado a outros dois hidrogênios, não pode ser assimétrico. Esse também está ligado a dois hidrogênios iguais entre si, não tem assimetria. Mas agora eu vou prestar atenção aonde? Vou prestar atenção neste carbono aqui. É o primeiro que eu vou prestar atenção aqui. E os outros que eu já verifiquei, eu esqueço. Vou apagar tudo isso aqui. Pessoal, observe esse carbono. Como que eu vou avaliar se ele é um carbono assimétrico? Vou olhar os 4 ligantes dele. O primeiro ligante dele é um grupo CH3. Concordam? Aí ele tem outros 4 ligantes. Eu vou olhar os 4 ligantes dele e vou percorrer cadeias cíclicas, né? Então aqui, ó, o outro ligante desse outro carbono, ele está percorrendo isso aqui, ó. É uma estrutura, concordam? Então, ó, tudo isso aqui é o segundo ligante. O terceiro ligante
eu vou percorrer aqui, ó. É uma estrutura que é totalmente diferente da amarelinha. Tudo isso aqui. Então, vejam. Eu tenho um grupo CH3, outro grupo que está ligado a toda essa estrutura, girando aqui, outro grupo ligado a toda essa estrutura que está girando para o lado direito. E ainda tenho uma outra ligação que eu vou pintar aqui de uma outra cor, seja em rosinha. O quarto ligante gira essa estrutura toda e gira essa estrutura toda. Os dois lados diferentes entre si. Deu para perceber que é um carbono quiral, pessoal? Sim. Vou pegar um outro aqui, ó, tá vendo? Esse carbono que está aqui. Notem que os ligantes dele têm um hidrogênio. Aí eu vou girar para o outro ligante, ele pega tudo isso aqui. O outro ligante, tudo isso aqui. E o quarto ligante, de um lado, e do outro também, ligantes diferentes. Perceberam que também é um carbono assimétrico? Tem mais? Olha aqui, ó. Esse carbono aqui é a mesma coisa, ó. Ele tem mais uma quarta ligação com o hidrogênio aqui. Se eu pegar esse carbono e ver os seus quatro ligantes, um primeiro ligante que está aqui, ó, corresponde a toda essa estrutura, que é diferente do outro ligante que corresponde a toda essa estrutura, o hidrogênio e o quarto ligante, toda essa estrutura do lado. Achei um terceiro carbono assimétrico aí? Achei. Olha para esse outro carbono. Tem mais um aqui. Mesma situação. Se eu observar no ciclo, né? CH3 diferente do lado aqui esquerdo, quando eu giro, encontro esse ciclo. Do lado direito, né? Do lado esquerdo, outro ciclo. E para baixo, outra coisa totalmente diferente. 3 carbonos assimétricos. Tem mais? Aqui, ó. Um quarto. E aqui eu tenho um quinto carbono assimétrico, com as mesmas condições. Número de carbonos assimétricos que eu encontrei aqui. Então, eu encontrei um aqui, carbono assimétrico. Encontrei outro aqui. Encontrei outro aqui. Mais um aqui, mais um aqui e mais um aqui. Quantos que eu tenho aí, pessoal? 6. Isso. 6 carbonos assimétricos. Número de isômeros ópticos vai ser igual a 2 elevado à sexta potência. Sessenta e quatro isômeros ópticos. E quantas misturas racêmicas? Número de misturas racêmicas. Misturas racêmicas eu divido por 2, né? 64, então eu tenho 32 misturas racêmicas. Uma molécula dessas, que é derivada lá dos hormônios, né, esteroides que nós temos, lá com a testosterona, por exemplo, que é modificada para virar esse anabolizante. Então você tem, ó, 64 isômeros, dos quais no nosso organismo somente um dos isômeros é sintetizado, é produzido. Mas quando você cai num laboratório para tentar fazer isso de maneira sintética, você cai num problemaço, né? Porque desses 64 isômeros, pode ser
que todos eles tenham o mesmo efeito, né? Mas pode ser que a metade aí não tenha efeito terapêutico nenhum, a outra metade pode ter, não se sabe, né? Você vai precisar fazer um estudo aprofundado para você poder fazer a síntese desse tipo de molécula de maneira a obter pureza quiral, a obter apenas um dos isômeros de interesse. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Esse exercício aqui também é interessante. Exercício, deixa eu ver aqui, 9, aqui do Mackenzie. Dá uma olhada nesse exercício 9. 5 minutinhos para vocês localizarem aí que tipo de isomeria que eu tenho aqui. E responder a questão, né? Bora lá? Bora sim, Jota. Cinco minutinhos aí para vocês pensarem lá. Menos que isso, né? 2 minutinhos, tá bom. Questão fácil, hein? Pessoal, eu perdi a noção do tempo aqui, já está no fim da aula, né? Faz o seguinte, Verdade. vocês vão ter que entrar na outra aula e tem que tomar uma aguinha aí no banheiro. Então, façam essa hora do estudo aí lá em casa, né? E depois a gente volta nela. Já aproveita e já vai estudando aí pro conteúdo aí da provinha na segunda-feira. Manda até que dia? Não, isso aí, hoje nós estamos na quinta, né? Tá? Se você conseguir mandar até nossa próxima aula vai ser quando agora? Na quarta-feira? Até a próxima aula. Pode mandar até a próxima aula, porque tem bastante exercício aí para fazer, né? Beleza, galera? Vou deixar vocês descansarem um pouco. Um abração para todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Abração.